Declaração de Guerra é o nome desse episódio, galera. Um episódio que tava todo mundo esperando que fosse lançado e finalmente a gente teve o primeiro episódio de 2021 depois de uma semana de pausa. E assim, algumas pessoas já começaram a criticar, falando que o final não correspondeu ao hype. Vamos falar disso também nesse vídeo, mas eu queria lembrar que quem não é inscrito, gostar do vídeo, quiser se inscrever, vai ser muito bom ter você como parte aqui do canal pra gente poder bater a meta de 400 mil inscritos até o meio do ano, galera. Estamos na jornada final, né? Na reta final, tanto do anime quanto do final do mangá de Shingeki no Kyojin, então vai ser muito bom ter você pra acompanhar os vídeos que lançam aqui no canal, beleza, galera? Vamos lá falar sobre esse episódio, que foi, de certa forma, assim, de forma geral, achei que foi muito bem adaptado. Ele conseguiu resumir muitas das informações que foram passadas no mangá pra esse episódio, né? Agora, o final é outra coisa. O final é outra coisa, vamos falar do finalzinho, né? Da grande declaração de guerra mais pro final desse vídeo, mas se liga porque tem muita coisa maneira pra gente comentar sobre esse episódio, porque de forma geral conseguiu resumir muitas das informações e o episódio começa justamente com um link muito bacana, né? Assim como foi o começo do capítulo 99, né? Que foi esses dois capítulos que foram adaptados, né? O capítulo 99 e o capítulo 100 para esse episódio. E o começo do capítulo 99, né? No caso, o começo desse episódio também, teve aquele link quando a gente vê o Bertholdt, a Annie e o Reiner, né? Eles três, quando eles estavam dentro das muralhas, né? Dentro da Ilha de Paradis, eles lembrando do velhinho que tinha morrido, que tinha perdido os filhos para a invasão dos titãs que tinham entrado nas muralhas, né? E o Bertholdt lembrando, caraca, eu não paro de ter esse sonho desse velho que tinha perdido os filhos. E a Annie dizendo que parecia muito que ele queria que alguém perdoasse ele, né? Meio que ficou, na verdade, uma dúvida. A Annie disse isso, cogitou essa possibilidade do velho querendo alguém que perdoasse ele, os feitos dele, talvez por ele ter, quem sabe, abandonado os filhos dele, né, a morte, deixado eles para morrer. E por outro lado, né, o Bertholdt dizendo que parecia que ele queria alguém que julgasse ele, né? E nesse momento a gente tem a transição pro Reiner, né, na clara menção, na clara referência ao próprio velho também, que nesse momento o Reiner parecia muito, né? Ficou aquela dúvida se ele queria alguém que perdoasse, que o Eren perdoasse ele, ou se ele queria que o Eren ele julgasse ele, né, condenasse ele como culpado. E a gente foi vendo isso ao longo do episódio, que na verdade ele queria realmente que o Eren julgasse, que condenasse ele, tanto que ele fala, por favor, me mate, né? A gente já tava vendo isso acontecendo nos episódios passados, né? Ele quase cometendo suicídio, então a probabilidade maior era de que ele queria ser morto, né? Se não por ele próprio, mas no caso ali, já que o Eren tava na frente dele pelo próprio Eren. E esse comecinho desse encontro dos dois, no comecinho do episódio, foi muito legal por conta dos elementos, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Reiner dizendo pro Falcon, né? Por favor, faz o que ele diz, né? Não arrisca, não. Não arrisca, não tenta fazer nada, não uma coisa, um movimento muito brusco, não. Só faz o que ele diz, por favor. E também o próprio Eren, né? Também quando ele tá falando sobre as pessoas que estão acima deles, né? No prédio acima deles, ele levanta assim a mão só pra mostrar ali também, né, o cortezinho na mão dele, dizendo, olha só, a qualquer momento eu posso me transformar sem precisar me cortar, porque eu já fiz o corte, né? Então foi muito legal, foi uma ótima sacada que foi colocada nesse comecinho do episódio. E depois a gente volta, né? O episódio ele vai alternando entre o discurso dele, entre a conversa entre eles dois, o discurso do Willy Taibar e alguns outros personagens, né, que também apareceram nesse episódio. Vamos comentar sobre eles agora. Primeiro, sobre o Willy Taibar, a preparação dele pro discurso da declaração de guerra foi muito importante, galera, porque algo que eu senti falta, um pequeno detalhe que eu senti que ficou faltando, que fez muita falta nesse comecinho de episódio, foi que a informação que a gente teve no mangá era de que ele já cogitava a própria morte. Talvez o episódio tenha deixado isso de forma mais implícita, mas no mangá aquilo estava muito claro de que, muito provavelmente, o pessoal da Ilha de Paradis, né, a tropa de exploração, eles iriam atacar, eles já estavam esperando que isso acontecesse, eles só não sabiam de onde, né? O exército de Marley, ele estava preparado, estava tentando ali fazer a escolta, fazendo ali a guarda mesmo, né, daquele evento todo para que nada acontecesse, mas ainda assim, essa guarda ela foi furada, né? Então eles estavam esperando esse ataque da tropa de exploração e o Willy Taibar, ele foi fazer esse discurso preparado para morrer. E isso talvez não tenha ficado muito claro, mas ele realmente estava nervoso também por conta disso. Não só pela responsabilidade de estar declarando uma guerra mundial, mas principalmente pela própria morte dele, que ele já estava premeditando que fosse acontecer. Um personagem muito curioso que aparece nesse episódio é o pai da Annie, né? Depois de quantos anos que ele não aparecia no anime, né? Ele volta a aparecer finalmente junto da mãe do Reiner, eles dois sentados, e ele ainda crente que a Annie ainda vai voltar a aparecer, né? Será que ela volta a aparecer? Não quero dizer nada, né? Será que o Isayama esqueceu que ela existe? É isso que a gente pensava por muito tempo, mas eu não sei, não tô afirmando nada, né? E outros personagens que aparecem também é os próprios guerreiros de Marley, né? O porco,
O Porco e a Pique, eles dois sendo chamados por um cara que parecia muito suspeito, mas que a gente não tem ainda uma visão clara de quem é esse personagem. Mas antes dessa armadilha ser colocada em prática, antes deles serem levados para aquele quarto, tem um negócio curioso, tem um detalhe muito importante, que é quando a Pique, ela encontra com alguns guerreiros, com alguns soldados do exército de Marley, e ela vai até eles cumprimentar, né, e abraça e tal, e o próprio Porco, ele detalha, né, ele ressalta que aquilo foi um comportamento muito incomum, e isso é muito importante, porque a Pique, ela foi ressaltada, né, depois que ela foi introduzida agora, nessa última temporada, como uma personagem extremamente inteligente, então ela já sacou o que estava acontecendo ali, e ela decidiu agir daquela forma, aproveitar aquela situação para avisar para aquele soldado de Marley, né, então foi uma atitude tão sutil que o próprio Porco nem percebeu, inclusive eu não percebi quando eu li o capítulo da primeira vez, né, quando foi lançado. E sobre o discurso do Willy Taibar, vamos falar sobre isso antes aqui, porque, mais uma vez, o anime ele fez um ótimo trabalho resumindo e focando nas informações principais que a gente precisava saber sobre esse discurso, porque eles adaptando 2 capítulos do mangá que fala pra cacete, então fez muito sentido eles resumirem, né? Fazia muito sentido eles resumirem da forma como eles fizeram, e eles fizeram um ótimo trabalho nesse sentido, né? Então, basicamente, ele conta 2 versões da história, né? A primeira versão é quase como um conto de fadas ali, né? Realmente algo que provavelmente só foi contado para as pessoas que viviam dentro do país de Marley, porque se você para pra pensar que a história que era contada de até 100 anos atrás, os titãs, os eldianos, eles estando governando a Terra, e só 100 anos atrás que isso mudou, é muito esquisito, né? Aquele conto de fadas de que os titãs, eles exterminaram povos e culturas do mundo inteiro, blá blá blá. Cara, 100 anos atrás, eles, considerando que eles estão no contexto de Segunda Guerra Mundial ali, em 1800 e pouco, eu não sei se o mundo inteiro seria doutrinado dessa forma, né? Faz muito mais sentido somente a civilização de Marley cair nesse conto de fadas, porque é meio difícil de acreditar, né? De fazer o mundo inteiro acreditar nisso tudo. Então a primeira versão da história, a versão que todo mundo conhecia, era de que os Eldianos, eles tinham governado o mundo até 100 anos atrás, e depois que eles não tinham nenhum inimigo, né, pra guerrear, eles começaram a guerrear entre si, né? Aquele clássico, bom, se temos um inimigo em comum, vamos lutar unidos contra esse inimigo, e depois que a gente não tem mais, os conflitos eles vão acontecer de forma interna, né? Pode acontecer em paralelo aos conflitos externos, ou podem acontecer depois que o conflito externo se resolver, né? Então, naturalmente, esse conflito interno começou a acontecer, e essa guerra dos titãs, né? Essa guerra dos 100 anos aconteceu. E a história que é contada é que um marleiano chamado Ero, junto da família Taibar, eles conseguiram, né, fazer com que os eldianos, né, o rei Fritz da época, recuasse para dentro da Ilha de Parades e fosse mandado até lá como se eles tivessem saído vitoriosos. Essa foi a versão de conto de fadas que foi contada, né? Só que depois ele decide contar a versão verdadeira, que a gente ainda fica com aquela interrogação, né? Se é realmente a versão verdadeira da história, mas que a gente tem que acreditar que seja, né? Então essa segunda versão da história é basicamente quando o rei Fritz, né, que é o Karl Fritz, ele toma o poder do Titã Fundador, ele decide por conta própria ir para a Ilha de Parades, levar o povo eldiano até a Ilha de Parades e se selar dentro das muralhas e viver numa grande utopia, né, onde todo mundo é feliz ali, onde eles poderiam esquecer do mundo à volta. Ele literalmente manipulou as memórias das pessoas que estavam dentro das muralhas, né? Inclusive, provavelmente transformou vários dos eldianos, né? Usou parte do povo eldiano para que eles fossem transformados em titãs colossais. Então, ele tem os seus pecados ali, né? Só que ele decidiu criar essa grande utopia dentro da Ilha de Parades, excluir e se isolar de todo o conflito externo do mundo, né? Ele entrou num acordo com o exército, com o reino de Marley, entrou ali em acordo também com a família Taibar, então ele resolveu sair em paz e viver de forma isolada, né? Além disso, ele criou também o voto de renúncia à guerra, onde todos os outros portadores do Titã Fundador, eles não poderiam usar os poderes dos titãs colossais de dentro das muralhas para conseguir guerrear novamente. Então, isso ainda precisa de uma explicação um pouco mais detalhada, né? Como esse voto aconteceu de verdade, né? Mas talvez mais pra frente a gente volte a retomar esse assunto. Só que o Willy Taibar, ele se coloca numa posição muito curiosa, né? Quando ele manipula, quando ele tá jogando o discurso dele pra audiência, pra todos aqueles líderes, né? Porque qual seria a intenção dele em dizer que o rei Fritz daquela época foi o grande salvador, que decidiu trazer a paz, que queria a paz e só queria viver de forma isolada dentro das muralhas? Por que tratar um eldiano, né? O principal eldiano da época, como um cara do bem, como o cara que seria o grande herói praticamente daquela época, né? Porque o que ele queria fazer era criar esse contraste com o
Eren de agora, né? Que agora ele decidiu tomar os poderes do Titã Fundador e usar esses poderes para guerrear contra o mundo, né? Para ameaçar novamente a paz no mundo. Então ele criou o grande herói da época para fazer o contraste com esse vilão de agora, né? Para fazer com que esse contraste fosse ainda maior, né? Do herói e o vilão, para realmente colocar o Eren como o grande vilão desse ponto da história. E por parte do Eren, ele no meio desse discurso que ele estava ouvindo, que todo mundo estava ouvindo lá, do Willy Taibar, ele conversando com o Reiner, né? E ele conversando com o Reiner falando como eles são iguais, como ele realmente se identifica com o Reiner depois de tudo que eles dois passaram, né? Como ele não só se identifica com o Reiner, mas ele também considera as próprias pessoas de dentro das muralhas muito parecidas com as pessoas de fora das muralhas, né? Ele percebeu que tem muita gente cuzona, tem muita gente que vai irritar ele realmente, mas também tem muita gente boa, né? Então não tem essa dicotomia que eles foram doutrinados a acreditar, né? Que eles foram ensinados a acreditar. E ele realmente não considera o Reiner culpado de tudo que ele fez. Então ele vê realmente o Reiner como um cara que pode ser até mesmo perdoado por conta desses pecados que talvez ele tenha cometido, mas o próprio Reiner não reconhece dessa forma, ele não enxerga a situação dessa forma, porque ele até explica de forma detalhada, né? Putz, eu realmente poderia ter evitado todo esse massacre, a invasão que a gente fez dentro da Ilha de Parade, só que eu decidi seguir adiante, né? Mesmo naquelas circunstâncias, eu decidi seguir adiante. Só que o Eren, ele meio que ignora isso, ele fala, não, mano, você ainda é meio que criança, tudo bem, ainda dá pra perdoar, mesmo que tenha esse detalhe a mais ali na história que eu não sabia até então. Então foi muito, muito legal que os dois eles tenham se identificado dessa forma, como eles dois são lados da mesma moeda. Isso desde o time skip foi sendo retratado, com o Reiner também vivendo, crescendo dentro de muralhas, junto do Eren também, em outras muralhas, crescendo dentro de muralhas também, os dois sofrendo doutrinações de diferentes pessoas, né? Então, isso tudo, né, sendo forçados a agirem por conta de exércitos dos dois lados. Então, isso tudo tá muito claro, né? O paralelo tá muito claro e foi muito bom que a gente tenha esse momento em que os dois conversam sobre isso tudo. Eles realmente colocam isso tudo à mesa, né? O próprio Reiner no comecinho, quando ele tava tentando puxar uma conversa, o Eren ficou meio calado no começo, o Reiner tava tipo, como é que você veio parar aqui? Aquele clássico tipo, tô nervoso, mas preciso puxar assunto, sabe? E até o Falco confuso naquela situação, né? Foi legal que ele também raciocinando no meio daquilo tudo, peraí, o que tá acontecendo? Ele disse que é amigo, mas era um amigo de quanto tempo atrás? Será que era de dentro das muralhas? Será que era de antes dele ter ido pra dentro das muralhas, lá na Ilha de Parades? Então foi legal também de ter essa perspectiva do Falco naquela hora, né? Todo confuso e tentando chegar a alguma conclusão de quem quer que seria aquela pessoa, e depois não teve como, né? O próprio Eren, ele se declarou ali, né? Se revelou ali, e não só ele, mas também o próprio Willy Taibar falando sobre o próprio Eren. Então todas as informações bateram ali no momento, e o Eren se regenerando finalmente, né? Com aquela patinha dele, com aqueles dedinhos crescendo dele ali, muito esquisito, e ele finalmente declarando guerra, gente, né? Assim, quem declarou guerra foi o Willy Taibar. Foi aquele clássico assim, meu amigo, o juiz apitou o jogo começou. O Willy Taibar disse, declarei guerra, o Eren falou, então tá bom, então tá começado. E foi lá e agora partiu pra guerra. Só que o momento que a gente mais esperava, que era a declaração de guerra, não correspondeu tanto ao hype assim. Vamos ser sinceros aqui. Poderia ter sido melhor. Era um momento de maior hype, de maior expectativa, que seria a adaptação do capítulo 100 nesse episódio, e que realmente deixou um pouco a desejar, principalmente pelas cenas mais estáticas que a gente teve, né? É como se a gente tivesse tido as páginas do mangá coloridas e com aquela movimentação de leve, sabe? Com alguns efeitos por cima. E cara, naquele momento, quando o Eren ele dá o tapão em cima do palco e a gente tem aquela fumaceira gigante na frente dele e a gente não consegue entender aquela movimentação de baixo subindo, que a gente fica meio confusa a cena, nossa, e aquele rugido do Eren completamente abafado, parece que o som tava assim, nossa, tava muito estranho, poderia ter sido, nota 6. Pro que foi o episódio, cara, todo o episódio, até aquele ponto foi perfeito, cara, tudo tava muito bonito, as cenas dos diálogos, tava tudo muito lindo, o padrão mapa que a gente tá vendo nos últimos episódios, mas o grande momento, cara, era pra ter sido mais especial, é o que falaram. Como 95% do episódio foi basicamente diálogo, então meio que abre a brecha pra gente fazer essa crítica, sabe, pro momento final, não é como se o episódio inteiro fosse composto de lutas, né? Então como só aquele finalzinho precisava de uma animação mais especial, então acabou gerando a expectativa que, assim, não foi bem cumprida, né? Mas tudo bem, é perdoável porque é o mapa e o episódio que vem tá aí, a gente vai perdoar. A gente vai passar um pano pro mapa, me dá um pano pra eu passar. Não tem pano. Não tem um pano pra passar? Não tem problema, eu passo a camisa assim, ó.
pro mapa. Ah, e a última coisa que eu esqueci, né? Toda aquela pegada de teatro enquanto o Willy Taibar, ele tava discursando e a gente via aquelas ceninhas em forma de teatro, em peça de teatro, e a trilha sonora da orquestra daquele teatro, né? Sendo a trilha, sendo justamente a música tema de Shingeki no Kyojin pra compor esse momento, né? Ao invés de ser simplesmente uma trilha sonora onde é composta fora do universo, é colocada por cima, né? Das cenas que estão passando ali, mas não, sendo inserida naquele contexto foi muito legal, né? Fez muito sentido, ficou muito legal mesmo, compôs muito bem toda aquela cena, só realmente a questão da animação que deixou um pouco a desejar. Vamos torcer pro episódio que vem corresponder ao hype, porque a luta vai começar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos de Shingeki no Kyojin. Conto com a sua inscrição pra gente bater a meta de 400 mil inscritos. Ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, não perder os próximos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!